Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Daremos sequência à exposição da série de sermões Daniel, integridade diante do Senhor da história. A forma como nós identificamos a série de exposição desta temporada nossa tem a ver com a divisão hermenêutica do próprio texto. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, nós temos duas grandes divisões. A primeira divisão, do capítulo 1 ao capítulo 6, Daniel traz, por meio de narrativas, uma história sobre integridade. A integridade dele e de seus amigos em um contexto completamente adverso, momento em que a Babilônia havia levado cativo o povo do Senhor. Depois de muito este povo se distanciar de Deus, se voltar a outros ídolos, o Senhor usará as nações ímpias para castigar o seu povo, para ensinar o seu povo acerca da idolatria, conduzirá os seus para a Babilônia, e é neste contexto de dificuldade, de adversidade, numa terra estranha, com costumes pagãos, com todo um contexto adverso à fé daqueles jovens, nós aprendemos então nas narrativas do capítulo 1 ao capítulo 6, muito sobre integridade, uma fé autêntica, por inteiro, diante do Senhor da história. E a segunda grande divisão do livro, do capítulo 7 ao capítulo 12, nós temos então as profecias, a linguagem profética sendo dada por meio do profeta Daniel, onde o Senhor anunciará juízo às nações. Essas nações que se levantaram contra o povo de Deus, claro que com a permissão de Deus e pelo desejo de Deus, mas que não ficariam impunes. Nações essas que se ensoberbeceram pela sua grandeza, pelas suas vitórias, mas que seriam também a seu tempo castigadas e tratadas pelo Senhor. E a segunda parte então do livro de Daniel, Deus se mostra como sendo Ele o Senhor da história, não a Babilônia, não a Pérsia, não a Grécia ou Roma, mas o Senhor, nosso Deus, é o Deus da história, o Rei soberano de todos os povos, de todas as nações. E este Rei se revelará então, por meio das profecias anunciadas contra as nações, do capítulo 7 ao capítulo 12. Tendo relembrado um pouco essa ideia de contexto por trás deste livro de Daniel, vale lembrar também que o livro de Daniel foi escrito relatando os fatos a partir do ano 606, que foi o ano dessa primeira invasão da Babilônia na terra de Israel. Invadem então Judá, levam cativos primeiro o grupo de nobres e jovens, depois no ano 604 levam um segundo grupo ao cativeiro, e em 586, de forma última, um cerco é feito em Judá, e Judá será destruída, Judá será toda ela transformada em cinzas. Pois bem, nós temos no capítulo 1 de Daniel já exposto uma narrativa acerca da chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Daniel e seus amigos são submetidos a um processo de aculturamento na forma de vida dos babilônicos. Recebem nome dos deuses da Babilônia para que abandonassem eles o Deus de Israel, Yahvé. Passam a conviver com toda uma cultura que nada tinha a ver com os princípios da lei do Senhor, com os princípios anunciados e deixados por Moisés e pelos profetas. Eles estavam então distantes do seu povo, do seu rei, do seu Deus, dos seus sacerdotes e completamente imersos numa cultura apóstata ao Senhor. A primeira proposta feita a Daniel e seus amigos é que eles estivessem diante do rei, comendo as muitas finas iguarias do rei, vivendo como os babilônicos viviam. Estar assentado à mesa não era simplesmente o ato de fazer uma refeição, mas de participar de todo um rito de culto, de todo um estilo de vida que era contrário a Deus. Daniel e seus amigos então propõem o seguinte: vamos fazer diferente.
alimente-nos apenas com as verduras, com os legumes, e deixe-nos fora disso, deixe-nos fora das finas iguarias do rei. E o Senhor honra essa decisão daqueles jovens, e não foram achados jovens com melhor aparência do que eles em toda a Babilônia, nem tampouco mais sábios do que eles. Capítulo 2 de Daniel, nós temos o rei Nabucodonosor tendo um sonho, que lhe deixou atordoado, que lhe tirou a paz, que foi como que um golpe, tirando o sossego de um rei que conquistava tudo e todas as coisas, mas que por conta de um sonho ficou abalado. Nabucodonosor chama então os sábios, recorre ao que tem, chama o que tem. Os sábios, os sacerdotes dos deuses da Babilônia, aqueles até que mexiam com o ocultismo, os feiticeiros, e fala para eles: revelem o meu sonho. E a resposta deles é a resposta justa: não há homem que possa fazer isso, e de fato não havia. E Nabucodonosor então dá ordem para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia. Ele havia treinado aqueles homens durante 3 anos, dado a melhor comida, a melhor recepção para eles, e a expectativa de Nabucodonosor era ter a resposta para as suas perguntas na hora que precisasse. E esses homens não tiveram essas respostas. A ordem de Nabucodonosor foi uma: mate-os. Eles não atenderam o propósito para qual eu os chamei. Mate-os. No meio desses homens estava Daniel. E Daniel vai dizer: olha, o meu Deus pode dar a resposta ao sonho do rei. Então ele ora com seus amigos, e numa noite, o Senhor dá uma visão a Daniel, com clareza do que era o sonho. Uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o abdômen de bronze, pernas e pés de ferro e barro. E dá também a interpretação deste sonho. E Daniel vai dizer a Nabucodonosor: a cabeça de ouro, ó rei, é a Babilônia, é você, é o grande rei, que domina sobre todas as nações. No entanto, virá um reino depois de ti, peito e braços de prata, menor do que o seu reino, apontando para a Pérsia, 2 braços, medos e persas, governando o mundo, um reino menor que a Babilônia. Abaixo, um outro reino, a Grécia, com toda a intelectualidade, conduzindo toda a vontade que vem das entranhas de dentro, mudando a forma de ver o mundo, mas ainda assim, um reino menor do que a Babilônia. E depois, um reino dividido, representando barro e ferro, a força do Império Romano, mas toda a corrupção, divisão e revoltas também do Império Romano. O sonho seguia, e Daniel via uma grande pedra sendo cortada ao meio, indo em direção a essa estátua e despedaçando ela, transformando ela em pó. E depois esta pedra tomando um lugar na terra e se espalhando por toda a terra. E Daniel vai dizer ao rei: rei, esta pedra é o reino verdadeiro, é o reino que não terá fim, é o reino que virá sobre todos os reinos da terra. E nós sabemos que era o reino de Cristo que estava sendo anunciado. Passa-se um tempo. Estudiosos acreditam que algo em torno de 19 anos. A Babilônia conquista a Assíria, derrota de uma vez por todas o seu grande inimigo. E Nabucodonosor agora vai fazer uma grande festa. Vai erguer uma estátua em homenagem a si mesmo, diante desta vitória. E é nesta narrativa que nós traremos a palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Daniel capítulo 3. Diz assim o texto: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias,
para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, e as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, reduzidas a pó, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Uma história muito conhecida. Este rei, que havia ouvido anos atrás a interpretação do sonho, e ouviu da boca de Daniel, a partir de uma certeza do próprio Deus, de que ele, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, o rei sobre os reis. Este rei que ouviu tudo isso, depois de vencer o seu último inimigo, aquele que talvez poderia afrontar o seu poder, com o coração amaciado pela glória da vitória, convencido através do sonho de Daniel, de que não havia ninguém como ele na terra, toma uma decisão um tanto quanto orgulhosa: fazer para si uma estátua. Observe comigo os versos 11 e 14. Nesses versos, haverá uma distinção. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são acusados de não adorarem os deuses, é dito que eles não adoram os deuses, nem a estátua que o rei fez. Logo, irmãos, é por certo que a estátua não era uma estátua de deuses. Senão, nesses dois momentos, do verso 11 e do verso 14, não se faria distinção entre os deuses e a estátua. Muito provável, então, que esta estátua fosse a estátua do próprio rei. E a palavra de acusação dos caldeus, que eram sacerdotes dos deuses da Babilônia, está ligada a dizer que eles nem adoravam os deuses, nem adoravam a imagem que o rei fez. Esta imagem era a imagem, então, do próprio Nabucodonosor. Algo não incomum. Nós sabemos que os grandes imperadores e governantes fizeram para si estátuas, obeliscos que apontavam e mostravam a sua glória. Nabucodonosor não fez diferente. Construiu para si uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, os 60 côvados, e 3 metros de largura, algo que dava para se ver de longe. E o desejo por ser visto era tal que ele leva então essa estátua e coloca ela então no campo de Dura, uma grande planície fora da Babilônia, mas que era possível ser vista, obviamente por ser um grande campo, da própria Babilônia. É como se toda a Babilônia pudesse contemplar a estátua do rei. O rei não queria que nada ofuscasse a sua glória, então não era a estátua no meio da cidade, para dividir a atenção com os palácios, com os jardins da Babilônia, com qualquer outra arquitetura em volta, não, põe num campo, isolada, onde a única coisa em destaque seja ela, a minha estátua, a minha glória. Aquele que se viu como cabeça de ouro, se viu também como alguém a ser adorado, porque não era apenas fazer a estátua, mas exigir que todos se curvassem diante dela. Temos aqui então a aprovação. Esses jovens estão ali. Perceba que no grupo, que repetidas vezes é dito, os sátrapas, prefeitos,
governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Nesse grupo estão os amigos de Daniel. Não era um grupo qualquer. Não era uma reunião qualquer de homens simples da Babilônia. Foi um evento extraordinário. A convocação dos grandes, dos cabeças do maior império. Talvez este rei, que temia lá no sonho algum tipo de conspiração contra ele, decidiu fazer o seguinte: agora que eu venci a Síria, eu vou reunir todos os meus oficiais e todos os meus líderes, para expor, esbanjar, ostentar diante deles a minha grandeza, intimidá-los, talvez apontando e dizendo: não haverá outro como a mim, nem adianta vocês tentarem. Não reúnem homens quaisquer, mas reúnem os melhores, os maiores, os líderes do seu império, os líderes da Babilônia. Por que os amigos de Daniel estão nesse grupo? Porque se você se lembrar, um pouco atrás, no momento em que Daniel interpreta o sonho do rei, o rei coloca Daniel como o grande governante da Babilônia. Daniel vai ocupar o cargo maior depois do rei, depois de Nabucodonosor. Ele vai ser o chefe de todos os outros prefeitos e governadores da Babilônia. Muito provavelmente Daniel não é citado aqui por estar em algum empreendimento, algum negócio do rei, por ser ele a única pessoa de confiança do rei. E Daniel, no final do capítulo 2, faz esse pedido ao rei. Quando o rei lhe coloca no maior cargo abaixo dele, rei, Daniel pede para que os seus amigos sejam, então, nomeados chefes nas províncias. É por isso, então, que esses amigos de Daniel estão aqui, entre as lideranças da Babilônia. Agora imagine o cenário, um grande campo, uma estátua imensa, uma orquestra, daquelas para dia de inauguração mesmo. E repetidas vezes é dito o quanto esse cenário era impressionante. Porque em 3 momentos do texto se repete tanto as pessoas presentes neste evento, como também esta sinfonia que tocaria diante da estátua como sinal de que todos deveriam se curvar. Há um motivo de se ter a citação repetida deste grupo de instrumentos que tocaria. Essa informação se repete para dar ênfase na fidelidade dos amigos de Daniel. A ordem era uma simples: quando tocar a orquestra, vocês se curvam. E como foi dito no decreto do rei, assim aconteceu. Todas as nações que estavam ali reunidas, representadas então naqueles grandes líderes, vão se curvar depois dos instrumentos tocarem. Mas os judeus não fazem isso. Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem rígidos e firmes onde estavam. E o texto repete essa informação acerca dos instrumentos, falando que eles efetivamente tocaram, para que não se diga que talvez eles se confundiram. Ora, não estamos falando de qualquer barulho, de um sinal que pudesse ser confundido com qualquer outro ruído. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis. Não era um som simples qualquer, não era um sinal qualquer daqueles que, se você não pega o tempo certo, você não entra na música. Era um sinal marcante. E o texto repete essa informação para mostrar que aqueles jovens permaneceram em pé, não porque se equivocaram, não porque não entenderam a mensagem ou o decreto do rei, mas porque eles estavam sendo fiéis ao seu Deus. Portanto, quando nós falamos de integridade, temos aqui um grande relato de integridade. No momento em que o rei faz um decreto que ia contra a fé daqueles jovens, eles falam: não vamos nos curvar ao rei. Destaco aqui o quanto governos trabalham para nos fazer trair o nosso Deus. Não pensemos nós
que o que aconteceu no relato de Daniel seja uma exclusividade dos dias dele. Muitos governos ao longo da história trabalharam para que o povo de Deus negasse a sua fé. Muitos governos colocaram o povo de Deus em situação de morte, de risco, de perigo, com um único pedido: curvem-se ao nosso Deus. Esse é o contexto de Apocalipse que temos visto. Também o imperador romano, Domiciano, se declarando Deus e exigindo adoração. E as igrejas de Apocalipse se mantendo fiéis. Não adoraremos a Roma nem ao Deus romano. Governos têm sido usados por Satanás para oprimir o povo de Deus. Esta é uma realidade ainda nos nossos dias. Em países em que não se pode proclamar a palavra de Deus, não se pode adorar a Deus. E esta não é uma realidade distante da nossa. Os irmãos sabem que nós temos trabalhado num colégio cristão aqui da cidade. E nós ouvimos então, na sexta-feira, a seguinte afirmação: olha, o Estado é laico. Não pode mexer com isso não. Esse negócio de colégio cristão está errado, porque o Estado não permite. Claro que isso não é uma verdade, eu não vou entrar no mérito da questão da legislação. Tanto era um equívoco da pessoa que fez a afirmação, como o fato do colégio estar registrado e publicado em diário oficial, que o Colégio Cristão Atos tem autorização para funcionamento, porque, obviamente, o Estado é laico e dentro do Estado não se pode ser prosélito e propagar uma única fé em detrimento a outras, mas o Estado não é laicista. O Estado não pode impedir que a fé seja propagada. Ele pode simplesmente dizer que não serviremos a uma única fé ou religião. Mas vejam que essa é uma realidade dos nossos dias. Já compartilhei aqui na igreja em outras ocasiões a forma como nós somos tratados quando a gente quer entrar nas escolas aqui do município. Não colégios particulares que têm maior abertura, mas no colégio público. Quando a gente sai para divulgar a EBF, por exemplo, a nossa escola bíblica de férias, e chega numa escola e fala: olha, eu queria convidar as crianças para participarem da nossa escola bíblica de férias, música, teatro, história bíblica, e você é tratado quase que como um bandido, quase que como um traficante entrando na escola para oferecer algo muito errado. E os diretores olham para você e falam: olha, mas você não vai falar nada de Deus, né? E manda um coordenador ir atrás de você. Acompanha ele aí. E deixa ele entrar na sala e só distribuir o papel. Ele não pode falar mais nada. Como se fôssemos bandidos. Porque o Estado tem sido uma ferramenta nas mãos do diabo para oprimir, perseguir, tentar calar a igreja de Deus, perverter a adoração do povo de Deus ao seu Deus. E essa foi uma realidade. O Estado, o rei, a Babilônia, Nabucodonosor, constrangendo, obrigando, colocando aqueles jovens para adorar o seu Deus, a sua imagem, e eles precisando serem fiéis em um contexto e uma situação completamente adversa. Os caldeus, esses sacerdotes dos deuses da Babilônia, percebem que aqueles jovens não se curvaram. Vão até o rei e falam: ô rei, tem uns meninos aqui que não fizeram o que você mandou. O rei não tinha dado um decreto muito claro que quando os instrumentos tocassem, eles deveriam se curvar e adorar a imagem que o rei fez? Pois eles não fizeram, rei. O rei tem alguma consideração por Sadraque, Mesaque e Abednego, muito provavelmente por conta de Daniel. Porque veja que o rei de imediato não manda eles para a fornalha. Esse era o decreto do rei. Mas o rei chama novamente Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade isso? Vocês sabem que não haverá Deus que poderá livrá-los da fornalha. Então, meninos, eu vou fazer tocar de novo
a orquestra, e vocês vão se curvar, ok? Se não, vocês sabem, vocês vão para a fornalha e não tem Deus que livre. E a resposta daqueles meninos foi incrível. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui há fé de verdade. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: fé, coragem, é você determinar a sua vitória. Então, se você fizer uma oração do tipo, diante de uma pessoa enferma: Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Alguns já vão dizer o seguinte: você não tem fé, não. Você já está orando achando que não vai dar certo. Determina logo que a pessoa vai levantar e sair andando, vai estar curada. A maior demonstração de fé é quando nós confiamos e descansamos na vontade de Deus. Senhor, o Senhor pode. O Senhor tem poder para nos livrar. Quanto a isso, ó rei, nós não precisamos te responder. Nós temos um Deus que, se quiser, nos livra. Que tem poder para nos livrar. Só não fará isso se não for da vontade dele. E nós, rei, vamos para a fornalha. Não vamos nos curvar. Porque nós queremos descansar de que, independente de qual seja a vontade de Deus, será a melhor vontade e decisão para as nossas vidas. Se você, para descansar no Senhor, precisa ouvir alguma palavra profética dizendo: vai, faça, vai dar certo, o seu entendimento de fé é um tanto quanto equivocado. Fé é você descansar que Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Basta saber se Ele quer fazer. Porque não há restrições para o poder do nosso Deus. Fé é descansar mesmo que ninguém lhe dê certeza de absolutamente nada, porque a certeza que você precisa ter, você já tem. O meu Deus pode todas as coisas. E se Ele quiser, na sua soberana vontade, nos livrar, fique sabendo, ó rei, nós não nos curvaremos a Deus nenhum. A ira de Nabucodonosor se acendeu. Ele mandou acender a fornalha agora 7 vezes mais do que o comum. A fornalha não era um poço queimando como uma grande fogueira. Muito provavelmente era o lugar onde se assavam os tijolos. Então, um grande forno, possível de se ver em pé, com uma entrada normal, onde você conseguiria colocar ali tudo que precisaria ser assado naquele grande forno. E o rei dá essa ordem: manda queimar 7 vezes mais. Nabucodonosor já tinha feito isso. Quando nós lemos o texto de Jeremias, capítulo 29, versos 21 e 23, Nabucodonosor lançou na fornalha Zedequias e Acabe, reis de Israel, para que eles queimassem vivos. Havia um certo prazer em Nabucodonosor de mostrar o seu poder e a sua força queimando as pessoas. E agora, depois de ouvir isso de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa demonstração daqueles jovens quase que diante do rei afrontosa: rei, a gente nem precisa te responder. Rei, a gente nem tem que te dar justificativa nenhum. Rei, o Deus a quem nós servimos, que não é você, que não é a sua estátua, nem os deuses da Babilônia, fará conosco aquilo que lhe bem entender. A ira de Nabucodonosor se acendeu. E o forno junto, 7 vezes mais. E ele traz então os homens mais fortes do seu exército.
fico imaginando pegando aqueles jovens ali, os brutamontes do exército, e o texto diz que eles amarraram os jovens e lançaram na fornalha, e eles caíram, como que empurrando eles, e eles ali tropeçando, atados, amarrados, caem na fornalha. Se levantar nessa situação já seria difícil, eles estavam atados. A situação do fogo era tão intensa que diz o texto que os homens que empurraram morreram na hora. Mas depois de eles estarem ali, o rei se espanta, olha para os seus conselheiros e diz: não eram 3 os homens que lançamos? Por que agora eu estou vendo 4 homens? E preste atenção no que diz o texto. Eles passeiam. Não é eles se arrastam. Eles estão se debatendo, gemendo. Eles passeiam na fornalha. E vejo um outro, com semelhança de filho de deuses. O rei espantado, então, vai até a entrada da fornalha, e o texto repete que estava 7 vezes acesa, chama Sadraque, Mesaque e Abednego, venham, e eles saem. O fogo não chamuscou o cabelo deles. O fogo não queimou a roupa deles. O mesmo fogo que à distância havia matado aqueles fortes soldados que os empurraram ali, não tocou em nada aqueles jovens. Eles estavam intactos. E o mais espantoso do texto é que nem sequer o cheiro de fumaça estava na roupa deles. E nós sabemos o quanto a fumaça facilmente impregna. Quando tem alguma coisa queimando e você passa com o carro, você fecha todos os vidros rapidinho, tenta de todo jeito, mas um pouquinho que entra já fica na sua roupa e já dá vontade de você voltar para casa, trocar tudo de roupa, acabou. Colocou a roupa no varal, daqui a pouco começou, o vizinho colocou fogo no mato, sua roupa fica toda fedendo. Mas aqueles homens que estavam dentro da fornalha, nem mesmo a roupa deles ficou com cheiro de fumaça. O rei Nabucodonosor olha e reconhece que o livramento havia vindo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E baixa um novo decreto. E o decreto agora diz assim: qualquer um que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que dá livramento, será morto, e o seu patrimônio, a sua casa, será reduzida a entulho, a monturo, a um monte de pó. E honrou o rei com muitos presentes, de forma próspera, fez viver a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Uma história incrível, e eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação: cuidado com o seu coração. Ele é uma fábrica de ídolos. O Senhor nosso Deus, Ele é socorro bem presente na hora da provação. E por vezes, irmãos, não é Satanás que nos coloca em situações difíceis. Nem mesmo Deus nos coloca, em alguns momentos, em situações difíceis, como se tudo que fosse ruim fosse Deus nos provando ou o diabo fazendo alguma coisa. Às vezes, simplesmente, nós passamos por maus bocados, porque tomamos decisões erradas, com o desejo de sermos autônomos e independentes do nosso Deus. Por vezes, nós nos achamos como cabeças de ouro, e criamos para nós grandes estátuas, que não podem ser ofendidas, que não podem ser contrariadas, que não podem ter os seus desejos não realizados. E neste coração idólatra que temos, nós passamos a nos enganar todos os dias, tal qual fez Nabucodonosor,
que ouviu de Daniel: você é a cabeça de ouro, e a partir disso, depois das suas vitórias, começou a se ver de fato como alguém que não poderia ser desafiado. Infelizmente, nós somos assim. Na medida que acertamos e avançamos, nos tornamos mais e mais orgulhosos. Na medida que ganhamos conhecimento, experiência, nos sentimos mais e mais e mais melhores do que qualquer outro. Assumimos para nós cabeças de ouro. Criamos para nós ídolos, estátuas intocadas, que estão morando em nossos corações. Na nossa fábrica, criamos o ídolo dos nossos filhos. Mexe com todo mundo, mas não mexe com meu filho. Na nossa fábrica de ídolos, idolatramos a nossa família. Trocamos a responsabilidade pelo dia do Senhor para idolatrar pais ou filhos, dizendo: a família é mais importante, inclusive Deus, mais importante do que você. Na nossa fábrica de ídolos, colocamos o nosso patrimônio e erguemos um grande ídolo, um grande poste, uma grande estátua para ele, e falamos: descansamos aqui. E não estamos dispostos a abrir mão de nada desse patrimônio, nem sequer 10% dele, porque toda a minha confiança, toda a minha fé está baseada neste ídolo. E para ele eu vou trabalhar, a ele eu vou me dedicar. Cuidado, o nosso coração é uma constante fábrica de ídolos. O que você tem colocado à frente de Deus? O que tem ocupado o seu tempo mais do que o Senhor Deus? Usado os seus recursos mais do que o Senhor Deus? Recebido os seus talentos mais do que o Senhor Deus? Qualquer coisa que receba, seus recursos, seus talentos e o seu tempo, mais do que Deus pode receber, é um ídolo na sua vida. Não faça como fez Nabucodonosor, porque as decisões depois disso são todas elas trágicas. Lembre-se que assim como aconteceu com Nabucodonosor, acontece conosco também. Vem uma pedra, não sei de onde, cortada ao meio, sem o auxílio de mãos, em nosso encontro, na direção dos nossos ídolos, e reduz tudo isso a nada, para provar que o reino que se estabelece é sempre o reino de Deus. Segunda aplicação para as nossas vidas: ore pelos governantes. Se são os governos grandes agentes de Satanás, da cultura, para nos fazer se opor ao nosso Deus, oremos então pelos nossos governantes. Senhor, coloque no poder homens que amem o Senhor, homens que trabalharão pelo bem da nação, que não trarão impedimentos para que a tua igreja te louve, te adore. Ore por isso, mas também se atente àqueles que trabalham ideologias e planos contrários ao Senhor e aos princípios da Escritura. Não seja inocente, abraçando bandeiras da igualdade, bandeiras de uma economia próspera, bandeiras de uma situação social maravilhosa, mas que por trás estão aprovando o aborto, aprovando o uso de drogas, proibindo a proclamação do Evangelho. Cuidado, não seja inocente. Ore, mas também fique atento para as coisas que nos cercam, para os governos que nos cercam. E busque, então, acertar também nas suas escolhas, fazendo-as à luz da Escritura. Terceira aplicação para as nossas vidas: seja fiel, independente das pressões deste mundo. Há muitas orquestras tocando, nos convidando a se curvar para outros deuses. Há muitas orquestras tocando e falando o seguinte: olha, desbloqueia todos os canais,
Compra lá o aparelhinho, R$ 100, todos os canais desbloqueados. E esse grita mesmo, só você andar na Santa Ifigênia que vão te gritar isso 10 vezes. Há muitas vozes gritando, filmes, jogos, dizendo, vai, todo mundo faz, todo mundo usa, pastor, e todo mundo tem. São as vozes deste mundo nos convidando a trair o nosso Deus, a se opor ao nosso Deus. São os colegas de trabalho te incentivando e te falando, faz, porque nós trabalhamos assim desde sempre, porque se você não fizer desse jeito, a sua empresa não vai para frente, porque no Brasil a empresa só vai se sonegar, então faça. São vozes que estão tocando como trombetas, nos convidando a nos curvar a falsos deuses. Vai, traz o seu marido, o importante é ser feliz. Vai, põe fim ao seu casamento, você merece coisa melhor. Vai, curte a vida, você é jovem. Viva o relacionamento sexual. Viva hoje como se fosse o último dia. Vai. Trombetas que estão tocando o tempo todo, nos convidando a nos curvar e dar as costas ao nosso Deus. Seja fiel ao Senhor, mesmo pressionado pela cultura, pela mídia, pela família, pelos colegas de trabalho, que insistentemente nos convidarão ao pecado. Seja fiel, mesmo diante das suas próprias inclinações, que tentarão te convencer todos os dias, de que talvez a coisa não seja tão rígida assim. De que talvez você esteja levando Deus muito a sério. De que talvez exista um outro caminho. Cuidado com o seu próprio coração. Também ele é uma voz enganosa, desesperadamente corrupta. Quarta aplicação para as nossas vidas. Creia que as decisões de Deus sempre serão as melhores. Independente dessa decisão não ser o livramento, não ser a vitória, não ser a conquista, será sempre a melhor decisão, a escolha de Deus para as nossas vidas. Então descanse no Senhor, sem precisar ver as coisas necessariamente acontecendo. Creia que independente do resultado, positivo ou negativo, a escolha de Deus é a melhor escolha. Confie no Senhor. E eu quero trazer aqui o exemplo de Ana. Uma mulher que não podia ter filhos, que vai até o sacerdote, que chora enlouquecidamente pedindo um filho ao Senhor, e que sai do templo sem uma palavra de confirmação. Porque o sacerdote não abraça ela e fala, filha, Deus mandou te dizer que o seu filho vai vir. Não. O sacerdote abraça ela e fala, olha, vai lá, Deus te abençoe. Ela não tinha nenhuma palavra de confirmação em relação à vitória e ao pedido que ela tinha feito. Mas ela descansou na certeza de que a escolha e a decisão de Deus para a vida dela seria a melhor escolha e a melhor decisão. Faça como fizeram estes jovens. Ó rei, nós não vamos nos curvar, porque o nosso Deus pode nos livrar. E se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele também não quiser, ó rei, nós morreremos felizes. O meu Deus pode me abençoar e me dar uma casa própria. Meu Deus pode me abençoar e abrir uma porta de emprego para mim amanhã. O meu Deus pode me abençoar e me curar de qualquer enfermidade na hora que for. O meu Deus pode converter o coração dos meus filhos. O meu Deus pode transformar a realidade do meu casamento. Ele tem poder para todas essas coisas. Mas eu não preciso ter a certeza de que todas essas coisas acontecerão conforme os meus desejos. Eu quero descansar em Deus, sabendo que as escolhas que Ele fará em cada uma dessas coisas serão as melhores escolhas que eu poderia ter. Porque para Deus não há impossíveis. Se Ele quiser, Ele faz. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Descanse, creia, confie nisso. Senhor, eu não sei as suas respostas para aquilo que está afligindo o meu coração hoje. Mas eu quero descansar, sabendo que essa resposta será a melhor para a minha vida. Sabendo que ainda que venha um não, ainda que venha um espere, ainda que não seja hoje,
ou não seja nunca, este é o melhor do Senhor para mim. Porque todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quinta aplicação: nas provas, se alegre. Ele está conosco o tempo todo. E vale aqui uma frase muito conhecida de expositores deste texto. Deus nem sempre vai nos livrar da fornalha, mas sempre estará conosco quando formos lançados nela. Nem sempre a gente vai ser blindado de problemas. O que acontece com o vizinho pode acontecer com a gente. O que acontece lá naquele caso de televisão que você pensa, imagina, pode acontecer com você, comigo. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza, e por isso devemos nos alegrar: sempre Deus está conosco. Ainda que dentro de uma fornalha, ainda que no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então eu te bendirei. Então eu posso cantar: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Creiamos nisso, nos alegremos com esta certeza. Por último, creia, Ele honra a fidelidade dos seus. Foi isso que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Até o rei ímpio reconheceu: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus que dá livramento. Até os nossos inimigos, mais ímpios que sejam eles, reconhecerão um dia que Cristo Jesus é o Senhor sobre todas as nações. Eles podem zombar de nós hoje, podem rir da nossa pregação, mas a Escritura diz que no tocar da sétima, da última trombeta, nós seremos arrebatados para as nuvens. E aqueles que ficarem aqui olharão, vão contemplar isso. E diz Apocalipse 11 que o coração deles vai se encher de temor, e eles reconhecerão: era tudo verdade. Tal qual fez Nabucodonosor, o Deus deles é o Deus de verdade, é o Deus que dá livramento. Não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o Senhor honra, mas não é para a sua glória. Não é para você bater no peito e vir dar um testemunho aqui na frente, cheio de dentes, como se você fosse esse grande alvo de todo o propósito e plano de Deus. Não é para isso, mas é para que Ele seja glorificado e exaltado por meio das nossas vidas. Irmãos, Deus é socorro bem presente na hora da provação. Talvez a sua fé esteja sendo provada, como foi a fé desses meninos. Trombetas estejam sendo tocadas em sua vida, de forma alto, vibrante, barulhentas, chega ao ponto de estremecer, tal qual eu penso dessa orquestra que tocou naquele dia. Talvez você esteja cercado de autoridades, pessoas que simplesmente a presença delas já vão te causar um certo desconforto, e você vai se sentir tão oprimido na situação de ter que fazer algo errado e negar o seu Deus, porque se você não fizer isso, você não vai ter a nota, não vai ter o emprego, não vai ter a condição de avançar. E porque, pastor, é assim que eu me sinto, quando eu estou diante dos juízes, dos advogados, dos políticos, das autoridades, parece que tudo quer trabalhar contra mim, contra o meu Deus, contra a igreja do Senhor. Mas na hora da aprovação, creia que o Senhor está contigo. Decida pela fidelidade nele, porque Ele se fará presente ao seu lado, independente do sofrimento, da luta, da circunstância adversa que você tenha que passar. Porque o Senhor nosso Deus é socorro bem presente na hora da provação, na hora da angústia. Nós vamos participar da ceia do Senhor neste momento.
E eu quero falar de Cristo Jesus. O Senhor Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está conosco. Ele não deixará de cumprir a sua palavra, porque Ele é Deus fiel em tudo o que Ele fala. Se Ele prometeu estar conosco, creiamos que isso não foi uma exclusividade para Sadraque, Mesaque e Abednego. A quarta pessoa vista na fornalha, semelhante a filho de deuses, Nabucodonosor passou perto, mas não acertou. Não era semelhante a filho de Deus, era o próprio Filho de Deus, o anjo do Senhor, o Rei dos Seis, aquele que disse a nós no passado: eu serei convosco, aquele que morreu, mas ressuscitou e vivo está, e está conosco hoje para a glória do Senhor nosso Deus. Ao participar da ceia, nós não nos lembramos apenas da morte, mas nos lembramos da ressurreição do nosso Cristo. Nos lembramos que o maior desafio, a maior prova que nós poderíamos passar, que eram as acusações contra o nosso pecado, que era a condenação pelo nosso pecado, Ele se pôs ao nosso lado, melhor, Ele se pôs à frente de nós e recebeu por nós, em nosso lugar, toda a ira de Deus. E cumpriu por nós, com perfeição, a lei que nós não conseguiríamos cumprir. Participar da ceia do Senhor é se lembrar que Ele está conosco, cumprindo por nós, dando conta do recado, vencendo por nós. É nos lembrar que Ele está conosco, recebendo sobre si a punição dos nossos erros. Irmãos, nós somos pecadores, somos falhos, entristecemos a Deus, entristecemos uns aos outros, mas precisamos ter a certeza de que em Cristo Jesus há remissão de pecados. E a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 8, nos diz que Ele está junto ao Pai e intercede por nós. Por isso, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem o justifica, quem antes por eles morreu, pagando o preço, salvando-nos.